E os pedidos? Quer dizer, tá lá, tá funcionando minhas prateleiras com os produtos assim, assado. Tá, aí o cara tem na loja Hellmann's, Heinz, e ele quer uma Hemmer. Vale a pena? Não vale a pena? Como é que funciona isso? Quer dizer, qual é o ponto de eu incluir um outro produto no mercado? Porque alguém pediu e valer a pena realmente fazer. Tem medir, isso? né? Então, naturalmente, num mercadinho de bairro, uma mercearia, um mercadinho pequeno de bairro, ele pode incluir. Mas e como é que ele vai fazer? Ele vai lá no atacarejo, Só. compra 3 unidades. Certo. E aí ele compra 3 unidades e bota a margem nas 3 unidades e bota lá, só pra ter. Certo. E aí ele vê como é que aquilo ali vai sair. Se ficar demorando muito pra sair, ele tira e trabalha com menos marcas. Só que ele não pode não ter maionese. Ok. O problema é que as pessoas, quando começa a não vender, elas matam a categoria. Por exemplo, a alcaparra. O cara bota lá o alcaparra no mercadinho, não vende. E se vencer? Você vai lá e compra 1 unidade, 2 unidades de alcaparra e bota lá. E se vencer? Você tira o vencido, compra 2 unidades e bota lá. Você sempre tem que ter. Gente, não é pra deixar o vencido lá, não pra sempre. Mas o que eu tô dizendo você não pode não ter. O não ter vai fazer você perder esse cliente Mas isso que não vem dá no prejuízo? pouquinho. Dá prejuízo. Só Sim. que na média, faz o cara falar assim, não vou ali no mercadinho porque tem tudo. Tá. O tem tudo é o que fideliza o cliente de ir no mercadinho. Sim. Eu me lembro que a gente morava em Campo Grande, tinha um mercadinho quase em frente a gente. O Pão E eu vi o mercadinho crescer. Do Pão Azul. Por quê? Era uma mercearia e não saiu do lugar. Aí o cara botou uma padaria. Aí o negócio começou a andar. Aí ele botou um açougue. O negócio começou a andar mais rápido ainda. Aí ele botou um hortifrutezinho. Que já tinha, né? Ele vendia meia dúzia de coisa de hortifruti. Mas aí ele melhorou, né? Aí melhorou o hortifruti. Aí comprou do lado, começou a expandir, botou fachada, botou sistema. Aí eu falei assim, agora o cara vai, né? Agora o cara vai andando. Aí botou 3 checkouts. Aí a coisa começou a deslanchar. Mas até ali não andava nada. Mas se você for lá, tinha um pouquinho de cada coisa. Tinha uma frente das coisas, né? Para você ter uma noção, ele tinha Nutella pequena, Nutella grande, Nutella daquela outra maior, grandona, né? E tinha os refrigerantes da Coca-Cola, tinha Capo, tinha não sei o quê, tinha a linha da Coca-Cola toda, tinha a linha de Ambev toda. Pode falar então o inverso? Pode. Né? Que é eu ia falar do Pão Azul. O Pão Azul é um pão com a embalagem azul, por isso que eu falo assim. É um pão integral que tem embalagem azul. Aí esse pão eu comia. O nome do pão não é azul, tá? A embalagem ela chama. É que eu pão. brinco assim. Aí eu comprava. Eu achei. Era difícil pra caramba pra achar esse pão. E aí eu achei uma vez um pacote desse pão. Aí eu passei a voltar e comprar esse pacote. O mercadinho era em frente do outro lado da rua, né? E aí quando ele passou a não ter, eu diminuí a minha ida de fazer compra lá porque não tinha o pão. Que era uma coisa que eu sempre comprava, aí eu comprava outras coisas junto. Aí eu passei a comprar em outro lugar porque tinha o raio do pão. Ele podia ter fidelizado Fidelizado, cliente, mas exatamente. Ele não prestou atenção. Mercadinho de bairro pode fidelizar cliente colocando coisa. Lembra do mercado que tinha outro mercado em Campo Grande que não dá nem pra andar? Então, mas se chega lá tem tudo, né? Aí, tem o pão azul, inclusive. Tem o pão azul. Então, por que você compra lá? Porque tem tudo. Só que lá é uma coisa que foge um pouco da Não, ideia de ele layout. exagera. Ele exagera. Mas foge um pouco da coisa do layout, mas é uma dúvida. Eu nunca vi esses mercados muito pequenininhos fazerem dia D. Não fazem nada. Não faz, mas não é pra fazer, porque não dá? Eu normalmente recomendo o mercado que não bateu 100 mil não fazer dia D. A partir de 100 mil começar a fazer dia D. Menos de 100 mil não fazer. Independente do tamanho. Tem que bater os primeiros 100 mil antes de fazer dia D, porque senão o custo, a verba de marketing, o custo para fazer a movimentação do dia D. Não fecha. Pode ser que a conta não feche. Alguns fizeram e a conta fechou. Mas é tratar a exceção, né? E aqui, como a gente está falando para todo mundo, eu tenho que tratar a regra e não a exceção. E como a gente está falando de layout, não dá para falar de layout sem falar de cross. Né? Cross no mercadinho é diferente de cross no mercadão? Mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Igual, se tiver um macarrãozinho lá, ele tiver, sei lá, uma prateleira de macarrão, ele botar lá um fita cross de queijo ralado, vai vender queijo ralado por causa do macarrão. Aí ele tem que usar esses recursos, né? Porque a loja é pequena. Exato, ele vai ter que fazer ali, ele vai fazer no cross do jeito que dá, né?
Fica a melhor beleza do mundo? Não, mas nesse caso, o cliente tem que olhar o produto, tem que ter o cross perto. Essa é a ideia do cross, né? E aí, se você entende o conceito, você começa a fazer a coisa. Então, por exemplo, eu tenho minha loja e aí meu setor de matinais era três módulos, né? E aí eu passo a ter, sei lá, numa loja muito pequena, eu tenho um módulo que é para matinais e biscoitos juntos ao mesmo tempo. E aí, como é que funciona? Eu agrupo. Então, eu vou ter creme de leite, leite condensado, mistura de bolo, fermento, isso tudo meio que junto. Então, eu vou ter o fermento ali, duas frentes. Aí eu vou ter a mistura de bolo, sei lá, 3 sabores. Aí eu vou ter 3 frentes do lado do fermento. Por quê? Porque o fermento conecta com mistura de bolo, tá próximo ali as categorias. Numa loja normal, uma loja com espaço, eu vou botar o fermento numa prateleira, mistura de bolo em outra. Uma loja que não tem espaço vai ficar um do lado do outro e tá tudo bem. Então, e numa loja que tem espaço, eu vou ter quase um módulo inteiro de mistura de bolo, 2 módulos de mistura de bolo. Numa loja pequenininha, eu vou ter uma frente de cada sabor. E aí só uma linha, só uma marca, né? E eu não vou trabalhar com várias marcas. É importante escutar o cliente, porque tem gente que vai falar assim, tá, mas eu só compro a Dr. não sei o que do mistura de bolo. Aí o outro fala assim, não, eu só compro se for a farinha ou a mistura de bolo da Dona Benta. E aí, escutar o cliente, você fala, tá, mas você compra normalmente quais sabores, Dona Benta? Ah, eu compro chocolate, tá bom. Aí eu pego lá e tem o Dr. de 3 sabores e tem um sabor de chocolate da Dona Benta. Dr. é o nome de uma marca de bolo? É Dr. Octer. Octer. É DR Octer, né? Depois eu falo Dr. Octer. E aí, assim, isso é uma das coisas que funciona muito bem. É o lance do pão azul. Então, se eu sei que tem uma cliente que sempre compra pão azul, eu posso comprar, e ela sempre compra uma unidade toda semana, eu posso ter 2 unidades ali para ver se mais alguém vai comprar. Se ninguém for comprar, eu tenho que manter aquela unidade dela. Senão vai dar merda. E sendo a Natália, né, ela nunca ia comprar só o pão azul. Então ele perdeu uma cliente. Ele realmente perdeu. Porque ela compra bastante coisas, né? Vai no mercadinho, compra o pãozinho, tem ali uma manteiga. Se o cara comprar uma manteiga mais cara, ela vai levar. E tem coisa que é muito básica. Por exemplo, eu vou comprar macarrão instantâneo. Né? Na época de Campo Grande, a gente ainda tava meio na merda, ainda comia macarrão instantâneo. Macarrão instantâneo, mais vendido, Nissin, miojo. Sim. Qual o sabor que mais vende de macarrão instantâneo? Não sei. É galinha caipira. Galinha caipira. Aí tu chega e não tem a porra da galinha caipira. Falando tem carne, tem galinha. Não é de carne. Não, é galinha caipira. É o mais vendido. Aí tu chega e não tem galinha caipira. Era melhor nem ter miojo. Então, assim, tem coisas que não faz sentido. Isso bateu lá no fundo, né? Não, tem coisa que não faz sentido. Aí tu vai chegar lá, o cara tem molho de pizza, molho de pimenta, molho de tomate apimentado, molho de pizza, molho branco e não tem o molho de tomate. Isso. Aí tu fala assim, pô, o cara arreia as portas e fecha, você não tem molho de tomate na loja, tem que ter. A outra coisa é que as pessoas não direcionam os espaços certos. Por exemplo, setor de massas e conservas vende junto 5% da venda de um supermercado. Logo, e um setor de cereais, que é arroz, feijão, açúcar, essa mercearia rápida, né? Farinha e tal, vende 9% da venda da loja. Então, esse setor tinha que ter mais espaço do que macarrão e conservas juntos. Sim. Mas se você chegar na loja, normalmente esse espaço de macarrão e conservas ele é maior. E ele vende menos. Então, se você começa a dar mais espaço para coisas que vendem menos, o que acontece é que a sua loja ela nunca bate os 2.500 metros quadrados. 2.500 metros quadrados é o mínimo. É o chão, não é teto. Né? É o mínimo que a loja tem que bater. Para algumas pessoas parece muito absurdo porque elas não conseguem chegar nesse resultado. Mas elas não conseguem chegar nesse resultado porque o espaço que deveria ter produtos que vendem, tem produtos que não vendem. E aí eu chego no mercadinho que tem, sei lá, 20 módulos de gôndola. Dos 20 módulos de gôndola, ele tem 7 módulos de bazar. Aí eu falo assim, cara, por isso você não vende o que você tem que vender. Você tinha que estar botando outras coisas ali para oferecer para o cliente e você está oferecendo coisa de baixíssimo nível. Está oferecendo potinho, copo. Cara, tem mercado que eu fui, tipo, o mercado tinha 3 anos de inaugurado. E cheguei lá e tinha copo de 3 anos. Não vende aquela merda. Mas você tem que ter copo? Tem. Depende do tamanho da loja. Se você for um mercadinho muito pequeno, você nem bazar tem que ter, porque não vai vender, vende muito pouco.
você pode pegar uma demanda. O cliente fala assim, eu compro muito potinho. Mas quantas vezes ele vai comprar potinho? E você não quantas compra vezes potinho ele todo vai dia? comprar potinho no mercado? No mercadinho pequeno, que eu digo. Não Porque às vai, vezes- porque ele não compra potinho toda hora. Ele compra potinho de vez em quando ele precisa. É igual botar prato. Cara, o cara não compra prato todo dia. Então, o que você tinha que ter é um molho pro cara fazer a macarronada dele, que ele vai fazer lá algumas vezes por semana. O macarrão que ele vai comer algumas vezes por semana. Arroz e feijão que ele vai comer todo dia. Você tem que ter a carne, você tem que ter o pão francês, você tem que ter o pão de forma, você tem que ter o queijo, você tem que ter manteiga. Você tem que ter o hortifruti lá, porque o cara todo dia se demora. Ele fizer uma saladinha, ele vai comer lá alface, tomate, cebola e pimentão. Ele vai comer lá o ovo, né? A carne, nesse momento que a gente está fazendo um podcast, a carne está cara, o frango aumentou. E aí o que a pessoa começa a ir para suíno agora, né? Que não está tão caro, mas também vai aumentar. E aí ele vai para ovo, que também está aumentando. E aí o cara começa a buscar outras soluções, outras alternativas de proteína para ele poder comer. E aí você tem que ter essas coisas. Né? E eu chego muitas vezes da loja e não tem.